Nós vamos iniciar agora o quarto bloco de atividades de matemática. As habilidades serão as mesmas trabalhadas no terceiro bloco. A unidade temática é probabilidade e estatística. Nós temos que a probabilidade de um evento acontecer, considerando um espaço amostral como resultado com resultados igualmente prováveis, pode ser representada por uma fração que estabelece a razão entre o número de casos favoráveis pelo total de resultados possíveis. A representação dessa probabilidade pode ser demonstrada de diversas formas numéricas, dentre elas a fracionária, onde nós temos que o numerador são os casos favoráveis e o denominador representa os resultados possíveis. Nós vamos ver algumas aplicações. Analise a seguir o lançamento de um dado. As possibilidades do resultado que podem aparecer ao arremessá-lo são resultados possíveis. Portanto, não podemos afirmar qual número será sorteado, mas a probabilidade de ocorrência do evento será a mesma. Então, nós temos aí 6 possibilidades. Observe esse exemplo. No lançamento de um dado, nós temos algumas possibilidades de resultados. Quais são eles? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Esses números fazem parte do espaço amostral. Mas nós temos algumas probabilidades. Qual a probabilidade de ocorrer o número 1? O número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e o número 6? Quais são as probabilidades? Olha só, é a mesma para qualquer um deles. Ao lançar o dado, ou pode sair o 2, ou pode sair o 3. Vai sair o 1, pode sair o 5, pode sair o 6. Então, esses são os eventos prováveis. O espaço amostral, 6, ou seja, são quantas possibilidades? Então, nós temos 6 possibilidades, de 1 a 6. Qual a probabilidade de ser sorteado o número 3? Então, nós vamos analisar ainda a aplicação, tá? Qual vai ser a probabilidade de ser sorteado o número 3? Lembrando que nós temos a probabilidade de ocorrência do evento, que é o número de casos favoráveis pelo total de resultados possíveis. Nós vimos que no lançamento de um dado, nós temos 6 resultados possíveis. Quantos números 3 tem nessas possibilidades? Apenas um só. Então, a probabilidade, o numerador vai ser 1, o denominador vai ser 6. Então, será 1/6. Portanto, a probabilidade de ser sorteado o número 3 é 1/6. Vamos para outra aplicação. Se eu lançar um dado, qual a probabilidade de obter o número ímpar? Nós temos aí, nesse caso, o total de resultados possíveis, que são 6, tá? Mas iremos analisar quantos casos favoráveis. Então, total de casos possíveis, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Casos favoráveis, dentre esses 6 resultados, nós temos apenas 3, porque a probabilidade é de obter o número ímpar. Quais são os números ímpares? 1, 3 e 5. Então, nós temos 3 possibilidades, certo? Então, casos favoráveis são 3. Esse vai ser o numerador. Casos possíveis são 6. Então, esse vai ser o denominador. Simplificando essa fração, nós encontramos um meio. Então, a probabilidade de ocorrência do evento é igual a 3/6 ou 1/2. Tá? Isso na forma fracionária. E analisando essa forma fracionária, dentro da possibilidade de ocorrência do evento, quando eu disse que o resultado pode ser 3/6 ou 1/2, nós vamos analisar o seguinte: esse número, essa fração, ela foi simplificada, tá? Onde eu divido 3 por 3, que é igual a 1, e 6 por 3, que é igual a 2. Por isso, a possibilidade ou a probabilidade de ocorrência desse evento é igual a 1/2. Sintetizando, para determinar a probabilidade de um evento ocorrer, devemos analisar o número de casos favoráveis a esse evento em relação ao total de resultados possíveis, como nós vimos no exemplo do lançamento do dado.
Nós vamos estudar também, tá? Dentro das habilidades estudadas no terceiro bloco, agora no quarto, nós vamos ver etapas de uma pesquisa, que está dentro da unidade temática de probabilidade e estatística. Então, nós temos: as pesquisas são processos investigativos realizados para que possamos conhecer alguns aspectos sobre comportamento de um determinado grupo social, seja sobre interesses, expectativas e hábitos, por exemplo. Para realizar uma pesquisa, é necessário planejar cada uma das etapas que serão realizadas. Por onde começar? Observe as etapas a seguir. Nós temos aí algumas etapas, nós vamos analisá-las. Olha só. Primeiro, tem que haver a delimitação do tema. Qual será o tema da pesquisa? O que pretendemos descobrir por meio dessa investigação? Nós temos que descobrir qual será o nosso público-alvo. Quem serão os participantes da pesquisa? Quais serão os instrumentos utilizados nessa pesquisa? Como coletaremos as informações dos participantes? Temos também que observar que terá uma organização e tratamento dos dados. E de que forma nós organizaremos esses dados? Por fim, a divulgação dos resultados. Como apresentaremos as conclusões dessa pesquisa? Então, essas são algumas das etapas para que haja uma pesquisa. Lembrando que esses passos, essas etapas, estão dentro da unidade temática, probabilidade e estatística. E nós vamos trabalhar em um momento ou outro a partir de agora, tá certo? Nesse momento, nós vamos dar continuidade à unidade temática, probabilidade e estatística, agora com a resolução das atividades, com a explicação das atividades, tá? Porque a resolução vocês que farão. Então, vamos para a primeira questão. Nós temos aí: Laurinha está brincando com dado. Ao lançá-lo, é possível saber qual número será sorteado? Quais os resultados possíveis? Pessoal, nós vimos aí, lá naquela explicação, naquele exemplo que eu mostrei com os dados, tá? Utilizando aquele exemplo, vocês conseguirão responder essa primeira questão. Ao lançá-lo, é possível saber qual número será sorteado? Lembrando que nós temos aí 6 possibilidades. Nós temos como saber qual o número que vai ser sorteado? E quais os resultados possíveis que vão aparecer no lançamento desse dado? Presta bem atenção naquele exemplo que eu mostrei, tá bom? Questão 2. Na turma de Laura e Mariana, há 17 meninos e 13 meninas. Todos os dias há um sorteio feito pela professora para escolher o monitor do dia. Que fração representa a probabilidade de Mariana ser sorteada? Gente, olha só. Total de meninos são 17, total de meninas são 13, certo? Lá no início eu expliquei para vocês a probabilidade de ocorrência de um evento. O total geral equivale à quantidade de meninos mais a quantidade de meninas. O valor dessa soma, ele vai ficar no denominador, que é o total geral. É o somatório do total de meninos mais o total de meninas. Então, esse vai representar o nosso denominador. Tá? Que fração representa a probabilidade de Mariana ser sorteada? Apenas a Mariana ser sorteada. Qual vai ser o numerador? Que número que eu vou representar? Tá? Observe direitinho. Questão 3. Na compra de produtos, em especial os alimentos, devemos estar atentos à data de fabricação, ao prazo de validade e à data de vencimento. Observe o gráfico com o prazo de validade de alguns produtos. Considerando este gráfico, qual será a data de vencimento do biscoito, sabendo que ele foi fabricado no dia 14 de janeiro de 2015? Gente, olha só, olha os prazos de validade. Nós temos o do café. O café, a validade dele é de 12 meses. O creme de leite, a validade dele é de 4 meses. É só observar no gráfico. O biscoito, a validade dele é de 7 meses. E a maionese, de 6 meses. Se o biscoito foi fabricado no dia 14 de janeiro de 2015, analise lá no gráfico. Quantos meses é válido esse biscoito? Tá?
Qual será a data de vencimento desse biscoito? É só observar no gráfico. Lembrando que a data de fabricação é 14 de janeiro de 2015. Vamos para a próxima questão. Questão 4. Temos aí. A tabela abaixo mostra a lista de municípios próximo da cidade Barra do Bugres, com sua população estimada em 2019 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Aí nós temos aí a cidade, Barra do Bugres, Porto Estrela, Nova Olímpia, Denise, Jangada, Tangará da Serra, Rosário Oeste. Vamos ao comando da questão. Juntando a população de Barra do Bugres e Nova Olímpia, se iguala à população de Tangará da Serra. Ele está te perguntando, se juntar essas duas populações, tanto de Barra do Bugres e Nova Olímpia, chegará, ou seja, se igualará, vai ser o mesmo valor da população de Tangará da Serra? Justifique sua resposta. Você irá justificar efetuando o cálculo. Lembrando que nós temos 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Qual dessas operações que você vai utilizar para juntar essa população? Então, a justificativa é através do cálculo, tá bom? Você vai dizer sim ou não, né? Se iguala ou não. E, de qualquer forma, se você disser não, vai ter que ter o cálculo lá demonstrando o resultado. Se você disser sim, da mesma forma, tá bom? Questão 5. A tabela a seguir mostra as notas de alguns alunos na disciplina de matemática da Escola Municipal de Ensino Fundamental Carmelo Mendes da Silva. Com base nessas informações, qual aluno obteve a maior e a menor nota, respectivamente? Pessoal, é só analisar a tabela. Não tem segredo. Nós temos aí nomes de alguns alunos. Você vai analisar a tabela e detalhe, quando ele fala respectivamente, é nessa ordem. O que obteve a maior nota primeiro, depois o que obteve a menor nota. E você vai colocar só os nomes. Vamos supor que seja Obama e Hugo. Um exemplo, você vai colocar Obama e Hugo. O Obama estaria sendo referido à menor nota. O Hugo, a maior, mas observem lá o comando. Ele quer primeiro a maior, depois a menor. É só observar. Olha o nome e a nota lá na frente. Primeiro você vai colocar o que teve maior nota e depois o que teve a menor nota. Próxima questão, questão 6. Foi feita uma pesquisa com 19 meninos que moram em uma mesma rua, em relação à sua brincadeira preferida. O gráfico abaixo mostra os dados obtidos nessa pesquisa. Analisando o gráfico, podemos concluir que, olha só, nós temos os jogos e temos a quantidade, tá? Relacionado à quantidade de meninos, né? Que responderam a essa pesquisa. E nós vamos marcar a alternativa correta. Aqui não vou ler muito, não. É só questão de interpretação mesmo, tá? Leiam direitinho, observem o gráfico e marquem a alternativa correta. Analisando o gráfico, podemos concluir que, ou seja, ele está pedindo, marque apenas uma alternativa correta relacionada ao gráfico. E última questão, questão 7. O gráfico mostra os alimentos preferidos das crianças de uma turma de 6º ano, de uma escola do município de Canaã dos Carajás. Aí nós temos aí massa, hambúrguer, batata frita, salgadinhos, pizza. Segundo o gráfico, podemos afirmar que, pessoal, apenas uma alternativa está correta. Tem apenas uma correta. Então, você vai ler cada afirmação e vai analisar que afirmação que está relacionada com o gráfico em questão. Tá? Olha só a letra A. O alimento que menos agrada às crianças é o hambúrguer. Olha no gráfico, é verdade? Ele está sendo representado como uma menor quantidade? É só observar a sequência, tá bom? Só tem uma alternativa correta. Então, com essa explicação, nós finalizamos, tá? O 4º bloco de atividades. E prestem muita atenção na explicação inicial, tá certo? E até a próxima!